Descubra o incrível plano divino de Jonas, uma história transformadora de redenção e fé. No terceiro ano do reinado de Jeroboão II, em uma Palestina marcada por tumultos e desobediência, vivia um homem de Deus chamado Jonas, filho de Amitai. Ele era um profeta, um membro fiel da aliança que o Senhor fizera com seu povo. A esperança de Israel era ameaçada não apenas pelos inimigos externos, mas pela própria infidelidade de seu povo, que se afastava dos caminhos de Yahvé. Enquanto a nação caía em decadência espiritual, o Senhor decidirá enviar uma mensagem de juízo. Então, um dia, ao meditar sobre os planos de Deus, Jonas ouviu a voz do Senhor ecoando em seu coração: levanta-te, e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu até mim. Nínive, uma cidade assíria, era conhecida por suas práticas macabras e ídolos, um local impensável para um homem temente a Deus. O medo tomou conta de Jonas, e a ideia de pregar a mensagem de arrependimento em meio àqueles que ele considerava dignos de destruição o fez hesitar. Assim, optou por fugir para Tarsis, uma cidade próspera, onde esperava escapar do chamado divino. Jonas embarcou em um navio mercante, crente de que podia escapar da presença de Deus. Contudo, ao se afastar, uma tempestade terrível se ergueu sobre o mar, como se a própria natureza clamasse em resposta à desobediência do profeta. Os marinheiros apavorados, clamando a seus deuses, logo perceberam que a origem de sua calamidade era Jonas. Ele, consciente de sua culpa, teve coragem de confessar: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Para apaziguar a fúria do Senhor, pediu que o lançassem ao mar. Assim, nas profundezas do abismo, Jonas foi tragado por um grande peixe, uma intervenção divina, um castigo e um abrigo ao mesmo tempo. Dentro do ventre do peixe, a escuridão e o desespero invadiram o coração de Jonas. 3 dias e 3 noites se passaram enquanto ele clamava a Deus em sua angústia, reconhecendo sua desobediência e suplicando por misericórdia. Sua oração se tornou um canto de arrependimento: do fundo do abismo clamei a ti, Senhor, e ouviste a minha voz. Foi nesse momento de profunda introspecção que Jonas finalmente entendeu que a salvação vem somente do Senhor. Sua fé se reacendeu, agora com um fervor renovado e um propósito claro. Então, o Senhor ordenou que o peixe o expulsasse em terra firme. Livre da escuridão, Jonas se levantou com um novo ânimo e determinação, e partiu em direção a Nínive. Ao entrar na cidade, ele ergueu a voz à multidão: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. O que aconteceu em seguida foi surpreendente. Os habitantes de Nínive, tocados pela mensagem de Deus, decidiram se arrepender. O clamor pelos arrependimentos e pela busca do perdão ecoou pelas ruas, e até mesmo o rei se vestiu de saco e proclamou um jejum para que o povo se voltasse para o Senhor. Mas ainda havia um dilema em Jonas que o assombrava. Ele não acreditava que a misericórdia de Deus se estenderia àquela cidade ímpia. Com o coração pesado, ele se afastou, buscando compreender o desígnio poderoso de Deus. O verdadeiro teste de sua fé ainda estava por vir, e a história de Jonas tomaria um rumo inesperado. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto Jonas se afastava da cidade, seu coração estava repleto de confusão e indignação. Ele havia obedecido ao Senhor, mas o que via aos seus olhos parecia uma injustiça. A cidade de Nínive, tão repleta de transgressões, agora era alvo da misericórdia divina. Ele se sentou à sombra de uma planta na periferia da cidade, desejando ver o que aconteceria. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, sabia que o coração de Jonas ainda não estava completamente alinhado ao seu. Para ensinar uma lição ao profeta, o Senhor fez surgir uma planta que cresceu rapidamente, oferecendo sombra a Jonas e aliviando seu desconforto. Em meio a essa circunstância, Jonas alegrou-se grandemente pela planta.
Ele sentiu um momento de paz e conforto, como se o próprio Senhor estivesse lhe falando em suave sussurro. Na manhã seguinte, porém, Deus ordenou a um bicho que atacasse a planta, e assim ela secou. O sol se ergueu e um vento ardente soprou do leste. A sede de Jonas aumentou, e ele começou a desejar a morte, exclamando: melhor me seria morrer do que viver. Ele estava em pleno desespero, sua raiva e frustração se tornando opressivas. O Senhor lhe fez uma pergunta: temes tu tanto assim pela planta, a qual não trabalhastes nem fizeste crescer, que nasceu numa noite e na noite seguinte pereceu? Jonas, envolto em sua autopiedade, respondeu: sim, tenho razão em me irritar até a morte. Então, Deus prosseguiu com palavras que penetraram a alma do profeta: e eu não deveria ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, além de muitos animais? A revelação das palavras do Senhor fez com que Jonas se calasse. Ele percebia, ainda que com relutância, que a compaixão de Deus era maior que suas próprias convicções. Através daquela história aparentemente trivial da planta, Deus estava revelando não apenas seu caráter de amor e compaixão, mas um plano que transcende o entendimento humano. Os pensamentos de Jonas vagavam: se Deus era assim com uma cidade ímpia, o que isso significava para o seu povo escolhido? O desígnio divino se estendia além de Israel, englobando nações e povos em sua planificação redentora. O profeta, lutando com seu orgulho e preconceitos, começou a entender que a graça não era apenas para os justos, mas para todos os que clamassem pelo seu nome. Enquanto ponderava sobre a magnitude da misericórdia divina, uma luz começava a brilhar em sua compreensão turvada. Deus estava planejando algo maior, um escopo de redenção que tirava tanto judeus quanto gentios de suas trevas. A intervenção em Nínive era uma semente plantada para um mundo que seria transformado pela graça de Deus. Mas o que mais poderia Deus planejar? O mistério reinante na mente de Jonas e o peso das palavras do Senhor o levaram a um novo dilema. Ao entender o amor do Criador, ele foi confrontado com suas próprias barreiras. A chamada de Deus à compaixão seria o seu próximo passo. Assim, na saída dessa lição, Jonas se viu em um enigma que não poderia compreender totalmente. A profundidade da misericórdia de Deus não conhecia limites. Ele estava preso entre o temor e a fé, desafiado a aceitar que o plano soberano de Deus não se restringia apenas ao seu entendimento limitado, mas se expandia em proporções divinas. E ao longe, a cidade de Nínive, agora transformada pela graça, mostrava que a história ainda estava longe de terminar. O evento ressoava, ecoando através das gerações, numa narrativa que se estendia ao coração de todo o povo de Deus, a mensagem de que a misericórdia sempre triunfaria sobre o juízo. Por fim, restava a Jonas um novo chamado: serás testemunha de que meu amor se renova a cada amanhecer, em cada coração que clama por mim. E lá ficou, com a pergunta reverberando em sua alma: o que mais Deus pretendia fazer? A resposta, ainda por vir, mantinha o mistério da soberania divina viva nas páginas da história, aguardando ser revelado. O dia começou a clarear sobre a solidão de Jonas, e os raios do sol se filtravam entre as nuvens, trazendo consigo uma nova intensidade ao seu coração inquieto. O profeta permanecia à sombra do seu próprio desânimo, atormentado por respostas que lhe escapavam. Como pode o Senhor amar aqueles que pecaram tão grandemente? Sua mente se debatia, e uma dúvida profunda se aninhava em seu ser. Mas tu, Senhor, tens salvo uma cidade cheia de maldade. O que será de Israel? Ele olhou para as paredes dessa grande metrópole que antes era um símbolo de opressão e agora, segundo a palavra de Deus, tornará-se um exemplo de graça. A transformação não se limitava apenas às ruas de Nínive, mas adentrava nas nações e corações, como uma onda de amor divina. E naquele exato momento, o Senhor, em sua infinita sabedoria, decidiu revelar a Jonas um novo mistério. Levanta-te e vai à casa de Israel, disse ele, sua voz ressoando como um trovão suave em meio ao desespero do profeta. Em verdade te digo, esta grande cidade não é a única que precisa da minha compaixão. O meu povo também clama por um renovo. Jonas levantou-se, os olhos arregalados, enquanto a palavra do Senhor penetrava sua alma. Israel, sua terra natal, estava em trevas espirituais, imersa em práticas que afastavam o povo de Deus.
A visão de Nínive como um campo fértil para a compaixão divina agora confrontava a realidade de sua própria nação. O convite estava claro: dirige-te a eles e proclama a verdade. Diga-lhes que a misericórdia que eu derramei sobre os ninivitas está à disposição deles também, se voltarem para mim. O profeta hesitou, um peso de incredulidade e medo pulsando em seu coração. Senhor, eles são orgulhosos. Que vale a pena o chamado, se eles não ouvirão? Mas o Senhor respondeu com uma certeza que cortou a bruma da dúvida: porventura é a compaixão que falhará? Não estou em controle? Não organizei sua história e escrevi sobre ela com meu dedo? As palavras de Deus abriam um abismo de responsabilidade diante de Jonas. Ele compreendia que sua luta não se resumia apenas à busca de justiça, mas à aceitação do amor incondicional que Deus tinha por toda a humanidade. Enquanto se preparava para uma nova missão, um dirimir interno de indignação se tornava um sopro de esperança. Jonas, tu serás um porta-voz de esperança. Assim como o amor alcançou Nínive, traz também a liberdade a Jerusalém, porque o meu plano se estende além do que os olhos humanos podem perceber. E enquanto Deus falava, as nuvens escuras que pareciam cercar Jonas começaram a se dissipar, permitindo que a luz da compreensão invadisse o seu ser. A audácia da tarefa diante dele era aterrorizante, mas agora havia também um brilho de expectativa. Se a compaixão soberana do Senhor podia redimir a cidade do pecado, que não poderia ela fazer com Israel, mesmo em sua transgressão? Jonas, então, viu que a sua missão não era apenas condenar, mas também revelar que a incredulidade poderia ser desfeita pela graça. O plano de Deus estava se desdobrando de uma maneira que ele não havia imaginado, com cada caminho levando a um chamado de reconciliação. Com esse novo entendimento, um eco ressoou dentro dele. Porção em si mesma de misericórdia estão sobre eles, e sobre mim também. Qualquer que clama ao Senhor, será salvo. Eu serei um mensageiro de sua graça. Enquanto ambicionava essa nova revelação, a perspectiva de Israel como um bastião de redenção estava diante de Jonas como um novo amanhecer. Mas agora, mais uma vez, a questão erguia-se em seu coração: o que mais Deus tem para cumprir, quando avançarmos na verdade? O profeta sentia a atmosfera ao seu redor vibrar com a expectativa de um futuro entrelaçado nas promessas divinas, inegavelmente desafiador e repleto de ventos de mudança. Jonas respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade que se aninhava em seus ombros. Com o coração pulsando em um ritmo acelerado, ele seguiu em direção à terra de Israel, determinado a ser o porta-voz do Senhor. A estrada à sua frente se desenrolava como um pergaminho milenar, repleto de histórias passadas, clamores de arrependimento e uma esperança que fervilhava nas almas do povo de Deus. Ao se aproximar da cidade, avistou as muralhas de Jerusalém, imponentes e silenciosas, como se guardassem segredos de uma era que já não existia. Era como se a própria terra estivesse aguardando por um sinal de sua redenção. Senhor, suplicou, como posso entrar em meio a esta iniquidade e proclamar a tua palavra quando a própria cidade se lembra da sua transgressão? Contudo, o Espírito do Senhor guiava seus passos. Em meio à multidão, Jonas ouviu os sussurros de uma cidade em desespero. O povo, perdido em práticas ímpias, clamava em vontades ocultas por um retorno à verdadeira adoração. Seja forte e corajoso, ecoou uma voz interior, e assim ele atravessou os portões, ruminando as promessas divinas. No centro da praça, em meio a uma congregação de vivacidade e avareza, Jonas tomou seu lugar. Ele se pôs de pé, à sua presença, uma sombra de comoção e determinação. Ó povo de Israel, bradou, ouvi a palavra do Senhor. Em compaixão ele se lembrou de vós, e ante a grande transgressão que habita entre vós, há um caminho de arrependimento. Os olhares se voltaram para ele, alguns com desdém, outros com curiosidade. Ele podia sentir a tensão no ar. A oscilação entre a incredulidade e a expectativa vibrava como a corda de um arco prestes a disparar. Assim como a misericórdia foi derramada sobre Nínive, assim também está ao alcance de vossas mãos. O Senhor busca corações quebrantados para restaurar a aliança que fez com os vossos antepassados. Jonas testemunhou a reação imediata. Entre os murmúrios de descrença, uma mulher avançou à frente, seus olhos lacrimejantes. Profeta do Senhor! Assistimos diariamente o declínio de nossos caminhos e o afastamento de nossa gente.
Mostra-nos, Senhor, a tua grandeza uma vez mais. O coração de Jonas pulsou em resposta. Ele se lembrou das palavras de Deus: o meu povo clama por um renovo. E, diante da dor e do clamor, a sua própria hesitação se dissolveu em lágrimas de compaixão. Convertam-se, pois, ao Senhor. Ele está perto, e o seu amor não falhará. Entretanto, enquanto anunciava a mensagem de redenção, uma sombra desafiante cobriu a praça. Uma figura imponente se ergueu nas margens da multidão. Era um dignitário, compelido por seu orgulho e pela segurança de sua posição. Esse homem fala de um Deus de perdão? Não sabemos nós que o Senhor nos abandonou por causa de nossos pecados? As palavras do inimigo eram como lanças, perfurando a esperança que começava a brotar. Jonas sentiu o peso do desafio, uma inquietude acessível em suas entranhas. Contudo, o desafio também despertou um fervor incontrolável em seu coração. Ele não lutava apenas contra um homem, mas contra o engano que mantinha Israel em cativeiro espiritual. A verdade do Senhor quebra cadeias, ó gerações! Não é a compaixão do Altíssimo que pode trazer vida a esses ossos secos? E, ao invocar a Escritura, o Espírito da verdade ferveu entre eles, mas Jonas percebeu que a batalha ainda não chegará ao fim. O futuro da cidade estava em jogo, e a tensão pairava no ar como um manto pesado. Neste turbilhão de emoções e questionamentos, uma nova voz levantou-se no meio da multidão. Se é assim, um verdadeiro arrependimento deve ser demonstrado. Quebrantemos os nossos corações, e voltemos a ele. Jonas teve a percepção de que algo monumental estava para acontecer. Mas o que mais Deus estava prestes a revelar em sua soberania? A missão de Jonas ressoava além de Nínive e Israel, as promessas divinas estavam prestes a se desdobrar em um quadro muito mais grandioso. Os planos de Deus eram uma tapeçaria intricada, e cada fio estava se entrelaçando para um propósito que ainda não havia sido revelado. Enquanto a voz da mulher ecoava na praça, um silêncio sepulcral se instalou. Todos os olhos estavam fixos em Jonas, que sentia o peso do momento, como se o céu e a terra se estivessem aproximando na expectativa do que aquele dia poderia significar. O Espírito Santo, que antes o guiara, agora envolvia aquele lugar com um genuíno poder transformador. O que devemos fazer, profeta? Perguntou um homem, sua voz trêmula revelando a fragilidade de sua esperança. Estamos prontos para ouvir, mas o caminho não é fácil. Como podemos retornar ao Senhor? Jonas respirou fundo. Esses eram os questionamentos que desejava ouvir. O Senhor não está longe de vós. Ele mesmo declarou: voltai para mim, e eu voltarei para vós. Joel 2:12. Este é o tempo de quebrantar o coração e de rasgar as vestes em sinal de arrependimento genuíno. O dignitário, ainda de pé, parecia inquieto. Sua desconfiança ardia como brasa em um tronco seco, e ele bradou: profeta, muitos de nós temos oferecido sacrifícios, temos feito a nossa parte. O que mais o Senhor deseja de nós? Perceba, ó homem. Respondeu Jonas, a fervorosa paixão ressoando em sua voz. Deus não deseja sacrifícios vazios, mas corações que se voltem a Ele de maneira sincera. Somente um coração contrito e humilhado Ele não desprezará. Salmos 51:17. A multidão começou a murmurar, dividida entre a incredulidade e a esperança renovada. O dignitário, percebendo seu controle sobre o povo se esvaindo, avançou, seu olhar fixo em Jonas como uma serpente pronta para atacar. Você ousa dizer que o nosso culto tem sido em vão? Que as nossas tradições e os nossos rituais não são mais do que fumaça diante da face do Altíssimo? Não sou eu quem falo, mas a palavra do Senhor. Disse Jonas, sentindo a intensidade da batalha espiritual diante dele. A tradição sem transformação é mortal. Escutem o que o Senhor diz: desviai-vos do mal e fazei o bem, buscai a paz e segui-la. Salmos 34:14. É tempo de se levantar e buscar a face de Deus. A tensão aumentava, e um clamor coletivo começou a surgir, brotando da fenda de corações aflitos e ansiosos. Alguns começaram a se ajoelhar, suas lágrimas misturando-se à poeira do solo, simbolizando um renovo desejado. Foi como se os próprios céus se abrissem e, do alto,
um sopro de esperança estivesse prestes a ser liberado. Jonas percebeu que um movimento havia começado, a comunidade estava dividida, mas agora havia uma fissura de luz em meio à escuridão que envolvia a paródia aquele local. A princípio hesitaram, mas a verdade proclamada ecoou em suas almas, provocando um desejo de mudança. E enquanto essa transformação começava a acontecer na praça, a batalha espiritual nos céus se intensificou. No alto, os anjos observavam em reverente expectativa, e o povo de Deus em Jerusalém tornava-se o canal do plano divino. Jonas, com seu coração pulsando, se viu compelido a mais uma declaração. Ó povo de Israel, ouçam a mensagem de salvação. Não há ninguém que o Senhor não possa resgatar, Ele é poderoso para perdoar e dar nova vida. Nesse crescendo espiritual, uma luz radiante começou a brilhar sobre o eminente dignitário, a expressão antes orgulhosa agora se transformando em perplexidade. O mesmo poder que amolecera os corações agora ameaçava sua posição. E se isto é verdade, ele pensou, o que acontecerá com o meu status? E assim, a batalha entre a verdade de Deus e a corrupção humana estava prestes a culminar em uma escolha crucial. O que o dignitário faria? E o povo, conseguiria romper as correntes que os prendiam? A confiança de Jonas oscilava entre a esperança e o temor. O que mais estava por vir do plano soberano de Deus? Uma nova revelação poderia surgir, e a multidão clamava por intervenção divina. A resposta de Deus estava à porta, e ele estava prestes a romper os céus mais uma vez. Naquela tensão palpável, a voz de Jonas ressoou como um trovão. Povo de Israel! Não se contentem com palavras vazias. O Senhor nos chamou a um relacionamento com Ele, não a um serviço ritual. As palavras fervorosas do profeta cortaram o ar como uma espada afiada, e os rostos da multidão estavam contorcidos em uma mistura de dor e esperança. O dignitário, ainda hesitante, olhou ao redor. O fervor do povo estava despertando algo dentro dele, um abalo profundo que ameaçava a sua própria segurança. Profeta, e se os nossos corações não estiverem prontos? E se a verdade que você fala for uma armadilha? Sua voz, antes cheia de arrogância, tremulava agora com uma ansiedade genuína. É com corações destroçados que ele trabalha, respondeu Jonas, seu olhar fixo no dignitário. E assim como ele disse por meio do profeta Isaías, vinde, e então raciocinemos, diz o Senhor, Isaías 1h18. Seu perdão nos aguarda, se somente ouvirmos sua voz. Nesse instante, o céu escureceu um pouco, como se as nuvens de uma tempestade se acumulassem acima deles. A multidão, capturada pelo poder da mensagem, começou a gritar, clamando por misericórdia. Senhor, perdoa-nos. Senhor, escuta nossa súplica. Era o clamor de corações quebrantados, uma sinfonia de arrependimento que chegava aos céus. Jonas sentiu que algo estava prestes a se desdobrar. Os anjos, outrora parados em reverente espera, agora pareciam se mover. Uma força sobrenatural estava prestes a se manifestar. Nesse momento, um relâmpago curvou-se pelo céu, iluminando temporariamente os rostos anedóticos e surpreendidos da multidão com uma luz divina. Enquanto o povo se voltava para o céu, o dignitário, aprisionado em seu dilema, finalmente se deixou levar. Ele ergueu as mãos, não em condenação, mas em rendição. Senhor, eu também me volto para ti. Não posso mais lutar contra a verdade que vem de ti. A sua declaração provocou um efeito dominó. Outros começaram a se ajoelhar, e lágrimas de arrependimento fluíam como torrentes pelo solo seco. Jonas observou, o coração transbordando de esperança e temor. A intervenção divina estava atuando e a resistência estava se desintegrando em meio à oração fervorosa. Vinde, todos vocês que se cansaram e estão sobrecarregados. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1, ele proclamou. Mas, à medida que a luz celestial brilhava sobre o povo, um murmúrio de desespero começou a emergir do fundo da crowd. E se o juízo de Deus cair sobre nós? E se não ouvirmos o suficiente? E se ele voltar seu rosto contra nós novamente? O pânico agitou as emoções, e como ondas de mar tumultuado,
o medo ameaçava inundar a esperança fresca que tomara espaço. Nesse instante, a voz suave e firme de Jonas cortou a inquietação. Ouçam! O Senhor ainda está falando. Ele diz, não tenhais medo, pois eu estarei convosco até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Sim, a sua correção é dura, mas seu amor é mais profundo. E assim, no auge da adoração e da angústia, o dignitário se levantou, sua voz embargada pelo clamor da esperança. Eu renuncio ao meu orgulho, e buscarei ao Senhor com todo o meu coração. Ele se virou para o povo, vamos juntos, em unidade, buscar a face do nosso Deus. A resposta coletiva brotou em um eco, sim. Vamos nos voltar ao Senhor, nosso Deus. Os céus estavam testemunhando essa transformação, e um novo vento soprou sobre a praça, levando as súplicas através das portas dos céus. Mas no fundo da animação, uma sombra se movia sutilmente. As forças que outrora desafiaram a verdade não estavam dispostas a ceder sem luta. E enquanto a multidão se unia em um só clamor, havia uma conspiração escura se formando nas sombras, planejando silenciar o testemunho de Deus. O que a próxima hora traria? Jonas sentiu a inquietação dos céus e soube que essa batalha estava longe de terminar. O plano soberano de Deus se desenrolava diante deles, mas a luta pela verdade estava longe de acabada. O que mais estava reservado nas páginas do desígnio divino? Uma nova revelação estava prestes a se manifestar, pronta para alterar não apenas o destino de um povo, mas a realidade de suas almas. As vozes insistentes da multidão clamando por Deus ecoavam como um rugido. Jonas, com o coração acelerado, sentia a tensão palpável no ar. As nuvens escuras ainda pairavam, uma demonstração visível da batalha espiritual que se desenrolava. O profeta sabia que as forças das trevas estavam agindo, tentando apagar a luz que começava a aparecer na vida do povo. Resistam ao temor. O Senhor não é apenas um juiz, mas um redentor. Ele exclamou, sua voz cortando a tensão como um fio de luz entre as sombras. Ele buscou a presença de Deus, clamando por proteção enquanto a multidão se levantava em fervor. No entanto, os ventos traziam murmúrios de discórdia que ameaçavam desestabilizar aquele despertar espiritual. À medida que o povo clamava, um pequeno grupo, escondido na periferia, observava com interesses obscuros. Eram homens de influência, com corações endurecidos pela cobiça e orgulho. Eles se reuniram em segredos, tramando o que pareciam ser uma estratégia para silenciar a ação de Deus. Precisamos apenas de um sinal, um momento de fraqueza, e poderemos derrubar essa agitação, cochichou um deles, enquanto seus olhos maliciosos brilhavam com a intenção de desacreditar a obra divina. Jonas, percebendo a mudança no ambiente, sentiu uma urgência crescente em seu espírito. Ele se voltou para a multidão, buscando os olhares aflitos que refletiam a dúvida e o medo. Meu povo, o Senhor já nos mostrou que temos sua atenção. Ele não desapontará os que o buscam de todo o coração. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Com cada palavra nova de fé que saía de sua boca, a confiança começava a brotar entre o povo. Senhor, renunciamos ao temor e pedimos a tua ajuda. Ecoou entre as fileiras de rostos emocionados. Jonas viu lágrimas de alívio misturadas com arrependimento, e a chama da reverência espiritual acendia-se, mas as sombras continuavam a se aproximar. Repentinamente, um grito estridente cortou o ar. Um homem, que antes havia se mostrado resistente, agora mostrava seu desespero. As coisas não mudaram. O que será de nós se o Senhor se afastar novamente para Adma e Zeboim? Seu grito ressoou como um eco de advertência, lembrando as cidades que sofreram o julgamento divino. A multidão estava prestes a se perder novamente em um mar de desespero, mas Jonas não podia permitir isso. O Senhor diz, eu mesmo estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20. O que existe é uma necessidade de confiar, mesmo quando as circunstâncias pareçam opostas. Ele transforma desespero em esperança. O profeta sentiu que uma força espiritual avassaladora começava a emergir no coração da multidão. A luta estava se intensificando. De repente, um trovão retumbou,
e aqueles homens nas sombras ficaram imóveis, assustados pela evidência do poder de Deus. Jonas sentiu o peso da autoridade que estava sendo concedida a ele. O Senhor é um Deus zeloso. Ele não abandonará aqueles que o buscarem. Neste momento, sob a cobertura das nuvens, uma luz radiante rompeu, e um anjo, com vestes brilhantes como a aurora, desceu à terra. A multidão ficou em silêncio, e a própria natureza parecia contender com a intensidade divina. Jonas observou a figura gloriosa se aproximar e suas palavras ardentes trouxeram temor e respeito. Não temas, pois o Senhor ouviu o vosso clamor. Estais sendo preparados para um grande mover, mas a luta pela verdade requer coragem e fé. Jonas sentiu a confrontação da verdade mais pesada do que nunca. Ele sabia que a batalha não era apenas contra as forças de homens, mas contra poderes espirituais que desejavam preservar a escuridão. Povo, a hora é de escolha. A vida ou a morte, a bênção ou a maldição, escolham a vida. Deuteronômio 30:19, ele clamou, encarando a multidão. Assim, à medida que a luz celestial se tornava cada vez mais forte, uma decisão se materializava entre os presentes, o futuro de um povo balançava-se na balança divina. O plano soberano de Deus estava prestes a se desdobrar em sua plenitude, e de repente uma revelação pareceu pairar no ar, uma nova verdade que mudaria a dinâmica espiritual daquela nação para sempre. Que nova esperança ou juízo se anunciaria dos céus? A resposta viria, e o destino do povo estava atado à sua resposta ao coração de Deus. Enquanto a luz do anjo iluminava a cena, um murmúrio crescente passou pela multidão. A presença celestial parecia reverberar em cada coração, despertando tanto fé quanto uma inquietação profunda. Jonas sabia que havia esperado por esse momento, mas também entendia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Escutem, povo de Israel! Bradou o profeta, sua voz ressoando entre os seres humanos e o reino espiritual. O Senhor não apenas ouve o nosso clamor como também está disposto a responder. Somente em Cristo, sua luz, encontramos a verdadeira libertação das amarras que nos prendem. No entanto, entre o fervor e o entusiasmo, os homens de influência que observavam da periferia agitaram-se. O líder do grupo, com seus olhos ágeis e calculadores, murmurou, se a multidão continuar a se agitar, poderemos perder nossa influência. Precisamos agir agora. Seus companheiros concordaram com sussurros, a escuridão crescia em seus corações enquanto arquitetavam um plano maligno para desvirtuar o movimento do Senhor. Jonas sentiu a turbulência em seu espírito. Era como se um pedaço da eternidade tivesse sido exposto diante dele. A luta não era apenas por um povo, mas por sua nação, a própria promessa de Deus. Ele se voluntariou a se tornar o porta-voz daquela transformação. O Senhor está pronto para fazer um novo pacto convosco, declarou com fervor. Como diz a Escritura, eis que faço nova todas as coisas, Apocalipse 21:05. Somente os que se voltarem de coração sincero poderão experimentar essa novidade. A princípio, os presentes hesitaram, pois o eco do medo ainda os afastava. Mas Jonas, sentindo a unção divina, implorou, Deus está aqui, e Ele está pronto para perdoar. Olhai para vocês mesmos. O que está mantendo seus corações longe dele? O profeta ergueu as mãos, e um silêncio respeitoso pairou no ar. Ele sabia que o tempo de ação era agora. Com um movimento soberano, um vento forte soprou, fazendo as roupas e os cabelos do povo dançarem como bandeiras em um campo de batalha. Os ventos testemunham, declarou o profeta. Assim como ele dividiu as águas do Mar Vermelho, ele pode também dividir as correntes do pecado que aprisionam suas almas. No meio da confusão emocional, um homem avançou. Ele era um dos principais opositores, mas seu rosto estava embasbacado pela luta interna. E se o Senhor verdadeiramente está aqui, como posso crer? O que me garante que não continuaremos a ser entregues ao desespero? Sua dúvida era palpável, e muitos da multidão compartilhavam de sua incerteza. Teu coração será irrigado pela verdade, respondeu Jonas, observando como cada palavra era gravada na alma de todos os presentes. Olhem para as promessas de Deus, que são sim e amém. E lembrai-vos, tende fé em Deus, Marcos 11:22. Ele não falhará.
E enquanto Jonas falava, uma onda de espírito tomou conta do povo, e seus olhos começaram a brilhar com a luz da esperança. Eles se uniram em um clamor, uma súplica coletiva por santidade e a renovação de suas vidas. Mesmo os que uma vez se separaram da verdade começaram a se levantar, buscando a reconciliação. Mas logo um estardalhaço ecoou atrás deles. Os homens da periferia, agora movidos pela ira, avançaram rapidamente em direção a Jonas e ao povo. Levantando-se em oposição, planejavam interromper o que viam como um levante. O tempo estava se esgotando e a batalha espiritual se intensificava. Jonas, percebendo a confrontação iminente, orou em silêncio, sua confiança repousando firmemente no Senhor. A vitória pertence ao nosso Deus! Exclamou, açoitando o ar com sua declaração de fé. O céu parecia responder, raios de luz envolvendo toda a cena. E assim, naquele instante crucial, enquanto o clamor da multidão ascendia como incenso, uma revelação atravessou a mente de Jonas, algo que se conectava perfeitamente ao coração de Deus. Isto é apenas o começo, sussurrou a voz dentro dele. Ele sabia que a resposta celestial estava por vir, mas as Escrituras murmuravam segredos ainda mais profundos. O plano soberano de Deus, intricadamente entrelaçado nas histórias de cada ser presente, estava prestes a se revelar em sua grandiosidade. O que se seguiria? Uma intervenção que mudaria para sempre o destino de uma nação estava prestes a ser manifestada em meio à tempestade da incredulidade. Os céus iriam se agitar, e em breve o povo saberia que Deus ainda tem um desejo de redenção, mas o que seria necessário para que essa verdade se concretizasse? Enquanto a tensão espreitava como uma sombra sobre a multidão fervorosa, Jonas sentiu o peso da situação em seu coração. O povo clamava, mas os adversários avançavam, decididos a sufocar o despertar da fé que estava se espalhando como um fogo implacável. Com o olhar fixo no céu claro que se tornava progressivamente mais escuro, o profeta levantou sua voz mais uma vez. Não temais, pois o Senhor é conosco, gritou, ressonando com fervor. O Deus de Moisés, que abriu o Mar Vermelho, não permitirá que este momento de transformação se perca na incerteza e no medo. A multidão, sentindo a força da declaração de Jonas, começou a se unir em uma canção de louvor. As vozes se misturavam ao som do vento, e a atmosfera parecia vibrar com uma intensidade divina. No entanto, a oposição não tardou a fazer sua presença conhecida. Os homens da periferia, agora descobertos em suas intenções, começaram a gritar, tentando roubar a atenção do povo e desviar seus corações. Ele é um impostor! Não acreditem em suas palavras vazias, bradou o líder da facção em desespero, sua voz cortante como lâmina. A esperança que ele promete é apenas ilusão, somos o que somos, e não podemos ser mudados. Mas Jonas, sentindo o Espírito Santo inundar seu ser, respondeu com resoluta fé. A mentira não prevalecerá contra a verdade de nosso Deus. Está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Os ecos de sua frase cortaram através das ondas de desespero, e muitos começaram a olhar para ele, pois o poder da sua mensagem tocava as cordas do coração humano. Assim, enquanto a luta espiritual se intensificava, um trovão rugiu no horizonte, e relâmpagos cintilaram, evocando a presença de Deus. O povo estava em pé, em expectativa, pois a atmosfera estava carregada de promessas divinas. De repente, um forte gemido ecoou do céu, e como se o próprio céu estivesse em oração, uma voz ressoou, profunda e majestosa. Eu sou o Senhor, e não esquecerei de vocês. As palavras reverberaram não apenas em seus ouvidos, mas em suas almas. Jonas se sentiu rodopiar em um turbilhão de emoções, as promessas de Deus, aguardadas por gerações, estavam se desdobrando diante dele, e a operação do Espírito Santo se realizava com poder. Mas a oposição não se calava. O líder, vendo a multidão hesitar entre a dúvida e a esperança, formulou um plano mais ardiloso. Ele sussurrou a seus seguidores, vamos atacá-lo no âmago de sua mensagem, vamos questionar suas credenciais. Que sinal nos dará, e qual autoridade tem para falar em nome de Deus? O povo, inquieto, começou a farejar a desconfiança. É verdade.
Que sinal receberemos que prove que é um profeta verdadeiro? A dúvida se infiltrou novamente nos corações. Jonas, percebendo a estratégia maquiavélica em ação, lançou um olhar desafiador para os homens que se opunham a Deus. Um sinal? O próprio ato de despertá-los é o sinal. Deus não é um Deus de confusão, ele se manifestará em perfeita unidade e amor. Lembrem-se da palavra de Isaías: e eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que traduzido é, Deus conosco. Isaías 7:14. Esta é a verdade que está se materializando entre nós. As palavras de Jonas ecoaram como uma melodia celestial, e a multidão começou a vibrar com a esperança. Mas a luta espiritual ainda não havia chegado ao fim. A presença do Senhor estava em meio a eles, e enquanto se elevavam em adoração, uma nuvem densa começou a encobrir o céu, sugerindo a chegada de uma intervenção poderosa. Porém, no ar pairava um mistério. O que Deus queria fazer ancorando toda a esperança naquele instante? O que mais revelaria em sua inescrutável sabedoria? Jonas sentia que os planos sobrenaturais de Deus iam além da visão humana, e uma nova revelação poderia acontecer a qualquer momento. Escutem, disse Jonas em uma unção renovada, há um movendo do Senhor, e o que ele fará em nosso meio não é somente para nós, mas para todas as nações. Ele está prestes a expor o seu plano redentor, e quem ousar crer verá sua glória. E assim, enquanto o povo se preparava para receber a manifestação da potente mão de Deus, novas revelações e desdobramentos extraordinários se aproximavam, deixando um mistério no ar, quase palpável, como se o próprio céu estivesse à beira de revelar um propósito maior. O que Deus tinha reservado seria um vislumbre da sua glória e graça, e todos aguardavam, juntos, a resposta da fé. Enquanto a atmosfera pulsava com uma expectativa elétrica, Jonas continuava a proclamar a verdade divina enquanto olhares aflitos e apaixonados se voltavam para ele. Ele percebia que a luta espiritual não se detinha apenas nas palavras, mas nas questões do coração, um conflito onde a fé enfrentava o medo, a esperança a desesperança. O Senhor, em sua perfeita soberania, parecia segurar o tempo pendurado no ar, enquanto a dinâmica do reino espiritual mudava diante de seus olhos. Não temais! Exclamou Jonas novamente, sua voz agora em um tom ainda mais ardente. Pois o Senhor fez promessas para aqueles que se converterem de seus caminhos. Ele mesmo disse, se as minhas pessoas, que se chamam pelo meu nome, se humilharem, e orarem, e buscarem a minha face, e se converterem dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Mas, no coração da multidão, uma sombra de incerteza começou a ressurgir à medida que os opositores de Jonas conspiravam nas margens. Os murmúrios de desacordo tornaram-se mais altos, e o líder da facção, tomado por sua obstinação, decidiu dar um passo decisivo. Se este homem é realmente de Deus, que um milagre se manifeste agora mesmo. Que a terra se abra e mostre seu poder. Ou será que nos fala apenas palavras vazias? Os presentes começaram a hesitar ainda mais, pisando na tênue linha entre a fé e a incredulidade. A tensão era palpável, e Jonas percebeu que essa dúvida poderia ameaçar a transformação que estava emergindo. No mesmo instante, ele olhou para o céu obscuro que se agrupava, como se a própria criação estivesse aguardando uma ação divina. Ó povo! Gritou ele. Deus é um Deus que trabalha, e a sua mão não é curta para salvar. Não precisamos de sinais vãos para acreditar, mas devemos nos lembrar das obras de seus feitos. Ele olhou aos céus e decidiu invocar o nome do Senhor, ó Senhor dos exércitos, mostra-nos a tua glória. Que se manifeste a tua presença entre nós. Então, como se ajustado à sua oração, um relâmpago rasgou o céu, seguido de um troar poderoso que reverberou, desafiando cada coração. O povo olhou para cima em espanto, e a atmosfera ao redor deles estava carregada de um poder que parecia tocar suas almas. O silêncio era profundo, e muitos estavam em reverência, reconhecendo que o céu estava respondendo a um clamor fiel. Enquanto as vozes do povo se elevavam em adoração, a luz divina começou a invadir o lugar, e o Espírito Santo começou a se mover entre a multidão, como um vento suave, tocando cada coração e quebrando correntes de amargura e medo.
Jonas, em sua total entrega, sentiu a presença de Deus fortalecer seu espírito, e o temor que ali antes era palpável transformou-se em fé crescente. O Deus que faz o mar se abrir e a terra tremer, não deixará de agir hoje. Ele que disse que nunca deixaria de nos ouvir, mesmo quando nossas forças se esgotam. Ele proclamou com fervor. Então, no auge da adoração, uma figura se destacou da multidão, com vestes poídas, a face marcada pelo sofrimento, mas os olhos brilhando com a esperança renovada. Profeta, se não for tarde demais, não me deixem ir embora sem que eu possa ser libertado. Clamou. E esse clamor ressoou como uma onda. Outros igualmente aflitos começaram a se ajuntar. Nós também queremos essa liberdade. Não queremos mais viver nas trevas. Jonas estendeu as mãos, percebendo que o mover de Deus estava prestes a explodir em meio ao povo. Hoje, pode ser o dia da transformação. Aquele que se arrepende será salvo. Então, venham, e o Senhor os levará à luz. Enquanto a multidão se aproximava, Jonas sentiu um impulso do Espírito Santo, e começou a orar em alta voz, em nome de Jesus, que toda palavra de maldição sobre vocês seja quebrada. Que cada corrente de temor seja rompida. Mas, enquanto esse movimento celestial se concretizava, uma voz sombria ecoou nos cantos da praça. O líder da facção, agora apoiado por outros, se levantou com fúria para impedir a obra de Deus. Isso é uma heresia. Vocês estão todos se deixando levar por um sonho. Jonas voltou-se para o grupo oposto com coragem renovada. A verdade prevalece acima da mentira. O Senhor está entre nós, e suas palavras são vãs perante o poder do Deus que salva. O que ele faz hoje é novo e glorioso. A batalha espiritual criava um tumulto que parecia quase palpável, e Jonas percebeu que a esfera celestial estava se movendo ao seu favor. O povo se unia em clamor, vozes se entrelaçando em uma sinfonia de adoração e arrependimento. Contudo, no fundo da batalha espiritual, ele sabia que a intensificação daquela tensão não se encerraria ali. O plano soberano de Deus se desdobrava diante deles, e uma revelação ainda maior estava prestes a acontecer. O que mais o Senhor estava por revelar em meio à criança e à crueza daquele instante? Uma nova dimensão do coração de Deus estava à porta, aguardando que a fé do povo abrisse a passagem. A resposta do céu estava próxima, mas ainda pairava a pergunta sobre o que mais aqueles corações estavam prestes a descobrir. Seria que a luz da esperança se acenderia em meio aos desafios que viriam? A verdadeira batalha pela verdade, pela fé, estava apenas começando.